Então tem outras coisas, né, que são coisas mais simples, né, que a gente pode fazer, que é fazer o quê? Colocar, separadores, tá, no nosso array, entre os elementos, né. Entre os elementos, tá. Então, por exemplo, aqui, ó, console.log eu vou fazer direto, tá, pessoal, para o nosso comandinho, porque para ele não ter que perder tempo pra adicionar no array e tal, essas coisas, tá bom? Então eu vou colocar o que aqui, ó, frutas, ponto join, tá? Join, e aí eu coloco qual separador que eu quero aqui, né? Então, por exemplo, eu quero que no meu array de frutas, entre os separadores eu tenho esse hífen aqui, certo? Então vem aqui, vou dar uma limpada na minha tela, e ó, ele coloca esses hífens aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar asterisco, né? Faço isso, ó, coloco asterisco, né? Eu quero colocar um pipe. E mesma coisa, ó, certo? Tem um comandinho bobinho aí, mas é legal. É bobinho não, né? Daqui a um tempo vocês vão precisar, vocês vão ver o porquê que é interessante, certo? Tem outra coisa também, que esse daqui eu preciso criar um novo array, tá? Um array de números, que vocês vão entender o porquê, certo? Então vem aqui no meu array de número, coloco aqui, vou colocar vou colocar um número na ordem, para vocês entenderem por quê, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aí eu vou dar aqui um console.log, e assim, pessoal, como fala? Nas documentações de JavaScript, vocês têm, assim, muitas, dezenas de operações com arrays, tá? Então eu não consigo passar tudo isso aqui para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar isso aqui reverse, né? Reverse, vocês já imaginam que é reverso, né? Então o nosso array aqui, ele vai aparecer no reverso dele. Certo? Isso aqui é um negócio legal também, né, então, é uma operaçãozinha legal aí. Não, esse aqui eu vou deixar que tem mais exemplo com var números, tá. Tem outro também, né, que a gente vai ordenar os elementos, né, esse aqui não precisa mais, eu acho, não. Então eu vou criar aqui um var números, e aí eu vou colocar eles aqui, números qualquer, tá, 7, 9, 2, 5, 1, certo? E aí vocês imaginam o que pode acontecer quando eu colocar aqui números, quando eu colocar aqui números, ponto, e aí vem essa palavra mágica aqui de sorte, tá? Então quando a gente fizer isso daqui, a gente executar, vai mostrar o quê? Ele vai ordenar para a gente nosso vetor, né? Nossa lista aqui, nosso array. Tá bom? Que é um negócio interessante também, eu acho muito legal, né, que ele ordena para a gente os nossos elementos, certo? E aí, pessoal, ó, veja, né, por isso que eu falei que essa aula de array, ela é bem grande, porque ela tem muita, muita, muita coisa, né, então tem muita coisa para mostrar, mas eu não consigo passar tudo, tá, para vocês. Então eu vou entrar numa propriedade aqui, numa funçãozinha, né, que chama index of, tá? Ela procura dentro desse array se existe um elemento, né? E ela devolve a posição que está esse elemento, tá bom? E aí, se ela não existir, né? Ela faz uma busca, vê se existe o elemento, aí ela devolve a posição. Se ela não existir, ela devolve -1, né? Então, vou pegar o nosso exemplo. Deixa eu ver. Do frutas, certo? Vamos utilizar esse exemplo do frutas. Tá? Fazer esse exemplo do frutas. Então ele faz busca o elemento e devolve posição. Se não existir, retorna -1, tá? Então ele busca o elemento, devolve a posição, se não existir, devolve -1, né? Então vamos pegar lá fazer um console.log aqui, vamos pegar o nosso frutas, tá? E aí vem aqui, ó, index of.
certo? Dentro do index of, a gente vai colocar o que a gente quer, né? Então, vamos lá. Nosso array de frutas tem banana, maçã, tá. Então, vamos procurar aqui um morango, né? Morango está em que posição? 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, quando a gente colocar morango aqui, ele vai achar o nosso morango e vai ver que ele está na posição que eu falei agora, certo? Posição 5, né? Mas se, por exemplo, eu colocar aqui uma fruta que não existe lá, deixa eu ver o exemplo de fruta agora. Framboesa é fruta? Não, kiwi, né? Vamos procurar kiwi aqui. Kiwi ele não tem, né? Então, quando eu executar, ele vai mostrar para mim que não existe o kiwi e vai retornar -1, certo? Daqui. Então aqui, pessoal, você que teve muito problema lá em lógica de programação para criar alguma coisinha com busca, né? Então isso aqui é um negócio ideal aqui que consegue salvar a sua vida, certo? E aí tem um outro exemplo, tá? Como eu disse, né? São muitas funçõezinhas aqui, né? Muitas coisas que vocês podem colocar, tá? E não dá para eu fazer tudo isso daqui, tá? Então, esse aqui chama Last Index Of, certo? Que ele procura se existe elemento e devolve a posição do último achado. Se não existir, devolve -1, né? Então, esse aqui é um pouquinho mais complicado, tá? Então, deixa eu ver um exemplo aqui legal para vocês. Deixa eu escrever aqui, né? Procura se existe o elemento e devolve a posição do último achado, certo? Se não existir, devolve o -1, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável de preços. Pode ser preços. Isso é estranho, né? Deixa eu ver, dias, tá? Vou pegar um exemplinho bestinho aqui de dias, né? Então, você imagina que você tem um array aqui de vários dias, né? Dia 10, dia 20, 23, dia 15. Só que você repete, né? Você repete alguns dias, né? Então, você tem o dia 10 de novo, aí você tem um dia 5, tem um dia 2, tá? Não precisa tanto exemplo. O que eu vou fazer? Vou fazer um console.log, né? A gente sempre faz. Vou colocar aqui dias, certo? E aí eu vou colocar o last index of, tá? Eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. E aí o que ele vai fazer, né? Então aqui eu coloco qual o dia que eu vou procurar entre esses daqui e vou mostrar o último que eu encontrei, né? Então eu preciso pegar um dia repetido, né? Então vou pegar aqui o 10, tá? Então o 10 eu tenho ele na posição 0 e tenho na posição 0, 1, 2, 3. Tenho posição 3. Então o last index of, ele vai me devolver, né? Ele vai me devolver o último achado, né? Então eu vou passar por aqui, achei primeiro um 10 e achei depois achei o outro 10, né? E foi o último 10 que eu achei. Então ele vai colocar para mim nessa posição 0, 1, 2, 3, tá? Então vou colocar lá, 10, executar. Deixa eu dar um clear aqui. Ó, vai mostrar uma posição 3. Aí, por exemplo, eu coloquei mais um dia 10 aqui, ó, certo? Então eu vou achar o quê? São 3 10, certo? Então achei um na 0, aí vem 1, 2, 3, que foi o anterior, 4, 5 e achei outro 10 na posição 6. Então agora ele não mostra mais o da posição 3, mostra o da posição 6, certo? Então o last index é isso daí, pessoal. Ele é interessante também, algumas coisas que vocês forem fazendo, tá? Enfim, tudo que a gente faz aqui tem uma serventia, né? Então, programação é isso, a gente sempre tem essas situações aí, certo? Então, tem outra operaçãozinha aqui que a gente chama de concact, tá? Que a gente faz o quê? A gente junta 2 arrays em um só, né? Isso aqui, enfim, isso aqui é bom para
N coisas, tá? Eu não vou falar para vocês qual a situação, porque tem tantas, nem dá para falar para você para que serve, tá? E lembrando, né, pessoal, todas essas operações que vocês fazem, vocês podem colocar isso dentro de uma variável, né? Então, vocês podem criar outro array ou podem mostrar diretamente, como eu estou mostrando aqui com console.log, tá? Então, isso daí, enfim, isso daí é para vocês manipularem bastante, tá? Fiquem à vontade. Tá bom? Então, eu vou devolver aqui o quê? Eu vou devolver uma cópia concatenada, né? Devolve cópia concatenada. Lembra, eu não estou mexendo com aqueles arrays, né? Eu estou devolvendo algo concatenado. Se eu voltar lá no meu dias, no meu nome, no meu frutas, vai mostrar que eu não mexi lá, né? Eu só devolvi, né, uma cópia daquilo dali, tá bom? Então, isso aqui é o seguinte, eu vou fazer um console.log, e aí o que eu vou fazer? Eu quero pegar o meu frutas, que é aquele meu array, com aquelas frutas, e eu vou dar um concat, certo? E dentro desse concat, eu quero mostrar com quem que eu quero concatenar, né? Então, eu vou concatenar frutas com nome. Será que dá certo? Porque são dois arrays, né? Daquela forma lá. Vamos ver se dá certo. Deixa eu ver. Concatenar nome. Ó, não dá. Não dá porque eu tenho esse problema, né? Desse... Ah, não. Aqui, ó. Plural. Ó, eu concatenei, né? Ó, tem frutas e aí tem nomes, né? Então tem essa diferença. Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui frutas e dias, eu consigo concatenar também, né? Ó, os dias e as frutas aqui em cima. Tá? Então essa daqui é uma outra operação com array que a gente pode fazer, certo? Eu fiquei cismado com aqueles tipos de arrays lá, depois eu vou dar uma pesquisada para saber o que é. Bom, pessoal, e aí tem esse daqui também, né, que a gente chama de slice, tá? Que eu corto um pedaço do array, né? Ele considera a posição que a gente coloca ali no argumento e ele vai até antes do índice do segundo argumento, tá? Então, eu vou falar como que é isso aqui para vocês, tá? Então, slice, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um console.log, tá? E aí eu vou colocar um dias, eu vou usar esse dias aqui, tá bom? Ponto slice. Não vou colocar o dias, não, vou colocar o nomes, porque é mais. Não, vou colocar o nome, não, vou colocar o frutas, tá? Porque a gente já sabe que tem lá. E aí é frutas.slice, e aí aqui eu coloco os dois argumentos que eu falei, tá bom? Então deixa eu só mostrar para vocês, vou executar e aí eu explico o que aconteceu, certo? Então vamos lá, ficou só maçã e manga, né? Então por que ficou só maçã e manga? Então vamos voltar em frutas. Primeiro, deixa eu ver aqui, eu coloquei posição 1 e 3, né, os argumentos, tá? Então ficou o quê? Só maçã e manga, né? 1 e 3. Aí o que eu fiz aqui, né? O que ele fez? Ele considerou a posição, né? Então o que eu fiz? A partir da posição 1, certo? Que é aquele meu primeiro argumento, né? Então eu considerei aquela posição a partir da posição 1. Então veja que ele colocou a posição 1, né? Ele matou a posição 1 aqui junto, né? E aí eu cortei esse meu array e aí ele foi até antes do índice do segundo argumento, né? O índice do segundo argumento, que era o quê? 0, 1, 2, 3. Ele veio até aqui, ó, né? Então, o que ele fez? Ele meio que selecionou só maçã e manga, né? Então, o slice é isso. É como se eu cortasse aqui, aí vem essa, como fala? Eu considero isso daqui, né? Então, isso aqui eu cortei, é como se eu fizesse uma divisão aqui no meu array, tá? E eu vim até aqui, né? Então, 0, 1, 2 e aí 3. Então, antes do 3, né? E depois do 1, da 0, que foi considerando a 1, tá? Então também é uma manipulação, com o tempo vocês vão pegando, assim, eu acho complexo também. O slice e o splice, pessoal, eu acho super complexo, mas conforme vocês vão utilizando, vocês vão pegando aí como funciona, tá bom? Então esse funciona assim,
tá? Essa é mais uma operação, acho que é a última operação que eu estou mostrando de você manipular o array inteiro, né, e fazer alguma coisa. E aí tem uma que eu acho que é a mais legal de todas, tá? Que a gente chama de toString, certo? Tá? Deixa eu dar um clear aqui. Para eu fazer o toString, o que eu vou fazer? Eu vou usar de dias, tá? Vocês concordam comigo que a gente tem um array de números, né? Aqui não é uma string, né? Não são textos, são números, tá? Então, se eu quiser mudar esse meu array para string, né? É a coisa mais fácil do mundo, tá? Lembrando, né? Eu não mudei o array, eu estou criando uma cópia dele, tá? Então, para vocês mudarem, vocês teriam que adicionar na própria variável ou criar uma outra, né? Então, veja que são operações que a gente cria cópias, né? Mas se a gente quiser mudar mesmo, a gente precisa utilizar outras variáveis ou até utilizar a mesma, tá? Então, mas a sintaxe fica um pouquinho fica diferente, tá? Então, vem aqui toString, né? Ela é bem simples, tá? É a mais fácil do mundo. Aqui, ó, string. Vou correr com o vídeo aqui, pessoal, porque tem gente aí que não gosta de vídeo longo, né? Então a gente precisa correr aqui com os vídeos, mas tem coisa que não tem como deixar para trás. Então, aumenta a velocidade do vídeo aí, se a gente tiver paciência, que é a única coisa que a gente pode fazer, certo? Vamos lá, então, aqui. Ó, veja, isso aqui não é mais número, né? Isso aqui já é um array de strings, né? Então, se eu colocar aqui, ó, dias, vocês vão ver a diferença aqui, ó. Ó, array de números, array de string, certo? Então, isso aqui é um negócio muito legal, porque o que acontece? Quando você trabalha com dados, existem campos que a gente só pode utilizar texto, tem campo que a gente só pode colocar números, né? Inteiro, real, enfim, né? Você tem essas especificações, né? Dependendo, às vezes está um formulário ou vai inserir no banco de dados alguma coisa, então você precisa fazer essa operação aí, fazer essa troca, né? Fazer essa conversão, tá? Então isso aqui eu acho que é bastante interessante também, né? Mas lembrando, sempre vá na documentação da linguagem, que tem bastante coisa lá e não dá para eu falar tudo para vocês, tá? Tem uma que chama map, tá? Que ela faz o quê? Ela mapeia o array, certo? E faz alguma coisa que a gente quiser, né? Que a gente... Enfim, mapeia o array e faz alguma coisa que a gente determinar, alguma coisa que determinarmos. Depois eu vou redigir isso daqui, que tá horrível esse texto aqui, tá? Então vamos lá, primeira coisa, né? Então vou colocar lá aquele console.log, vou colocar aquele frutas, certo? Só para a gente ver quais são as nossas frutas. Nossas frutas são essa, tá? A gente tem 7 frutas lá, né? Que a gente colocou. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, fazer um exemplinho bobinho aqui, que eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma variável que vai ser o quê? Frutas maiúsculo, certo? Aí você já imagina o que vai acontecer aqui, né? Então eu vou colocar aqui meu frutas, certo? Vou colocar um ponto map. E aqui a gente vai fazer aquele negócio que eu acho que vocês lembram, que chama de função de callback, né? Então lembra que eu falei que a função de callback é uma função que ela entra como argumento dentro de outra função, né? Então você consegue usar uma função como argumento, então você consegue fazer várias coisas. E aqui a nossa função dentro da função map, né, vai ser fazer o quê? Vai ser transformar o nosso vetor, né, em alguma coisa. No caso aqui, eu vou transformá-lo em maiúsculo, né? Então, veja que legal, né? Função de com o tempo a gente aprende como funciona a função de callback, tá? Mas eu acho que é excelente
esse termo, tá? Então, essa função de callback, ela só precisa ter aqui o item, tá? Como argumento dela. E aí, o que eu vou fazer dentro dela, né? É uma função, né? Então, o ideal é que eu retorne algo. Então, eu vou retornar, tá? O item, que foi o nosso argumento, para um negócio que chama toUpperCase, tá? Isso aqui é para deixar maiúsculo. Então, lembra, é aquilo que eu falei. Existem muitas coisas no JavaScript que a gente vai usar. Então, você converte para minúsculo, converte para maiúsculo, né? Converte para string, enfim, existe N operações que você pode fazer, N funções. Então, vocês precisam entrar lá e ver o que vocês podem utilizar de acordo com o contexto que vocês precisarem, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? E assim, eu posso fazer também outras operações aqui dentro, tá? Dessa nossa função, mas eu só vou deixar em maiúsculo, né? Posso colocar separador, enfim, pelo que vocês já viram, vocês já devem imaginar mais ou menos o que a gente pode fazer, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu deixei tudo maiúsculo, certo? Então, eu vou lá e eu vou mostrar o quê? Eu vou mostrar o nosso frutas maiúsculo, né? Por quê? Porque se eu estou criando uma variável aqui e eu estou recebendo esse map, a frutas maps, com essa função de callback, então vai ficar tudo dentro disso, né? Isso que eu vou mostrar aqui. Deixa eu limpar meu terminal. E, ó, ficou tudo maiúsculo. Certo? Então, o map é isso, pessoal. E aí o map usa essa famosa aí função de callback que vocês vão ouvir falar bastante. Certo?